Olá, gente, tudo bem? A gente vai continuar a falar a respeito da estrutura do átomo. A gente já começou a falar dela na videoaula anterior. O modelo atômico do qual a gente se baseia para poder fazer essa análise é o modelo de Rutherford-Bohr. Mas aí a gente tem que lembrar que no modelo de Rutherford-Bohr, na verdade, é só uma ideia geral de como o átomo deveria ser, mas foram acrescentados outros detalhes a partir de resultados experimentais. Como, por exemplo, no modelo atômico de Bohr, ele falava apenas da estrutura da presença de prótons, mas foram acrescentados a presença dos nêutrons no núcleo para poder definir a estrutura completa e explicar o porquê que o núcleo não havia repulsão daquela quantidade de prótons. Então, a gente sabe que o núcleo atômico, ele tem as unidades componentes, que são os prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons sem carga elétrica, mas que os dois, em termos de valor de massa para o núcleo, é o que define a massa dele. Lembrando que número de massa é um conceito, massa atômica é um outro, porque ele representa uma média das massas dos isótopos. Então, quando se trata do átomo, a gente tem a ideia de que no núcleo estão presentes os prótons, os nêutrons, somando prótons e nêutrons define o que a gente chama de número de massa do átomo, e ao redor desse átomo existem os elétrons. Quando um átomo está neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons ela equivale à quantidade de elétrons. E onde é que estão esses elétrons? Esses elétrons estão na eletrosfera, toda ao seu redor, e eles estão em intenso movimento. Eles estão se movimentando. O próton parado e os elétrons em movimento. No caso, a ideia que eu vou tentar passar para você é o seguinte. O que é um átomo? Ou o que é um elemento químico? Na verdade, o conceito de elemento químico, para a gente revisar esse tópico. Elemento químico, não aquele primeiro conceito que a gente viu a respeito da alotropia, mas é o conceito que a gente o conceito moderno. Elemento químico é um conjunto de átomos de um mesmo tipo. Esse é o conceito de elemento químico. Mas o que é um conjunto de átomos de um mesmo tipo? É um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Esse número atômico é aquele númerozinho que eu comentei na aula anterior, que fica lá definido no canto específico na tabela periódica. Cada elemento químico tem um número específico. Número 1, número 2, número 3, número 4. Número inteiro e crescente. Do primeiro até o número 118. E o que é esse número atômico? Esse número atômico, na verdade, é o número de prótons que cada átomo tem. Então, um átomo ele está neutro, porque a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo equivale à quantidade de elétrons que ele tem na sua eletrosfera. Esses elétrons na eletrosfera estão em intenso movimento. Um átomo que está neutro, isso não quer dizer que ele tenha o que a gente chama de estabilidade. Um átomo, para encontrar estabilidade, ele precisa respeitar uma regra, que a gente vai definir essa regra depois, e para isso, para respeitar essa regra, que na sequência eu vou comentar, ele vai precisar ou perder ou ganhar. Mas o que é que ele perde ou ganha? Ele só pode perder ou ganhar elétrons. Porque prótons ele não pode perder, nem pode ganhar, porque ele é o que define o tipo de átomo. Então, se eu tiver um elemento químico, sei lá, com número atômico 1, então ele tem um próton. Se ele ganhar um próton, ele passa a ter um número atômico número 2. Tá? E esse número atômico 2 já é outro elemento químico. O número 1 é o hidrogênio, o número 2 é o hélio. Certo? O número 3 é o lítio. O número 4, tá? E assim sucessivamente. Cada átomo tem um número específico, com a sua quantidade de prótons específica no núcleo. A quantidade de nêutrons varia. Portanto, a massa do átomo, ela também varia de acordo com essa variação de nêutrons, que é o que a gente vai chamar de isótopos mais na frente. Agora, os elétrons é que eles vão ter a possibilidade de perder. Por quê? Porque eles estão ao redor em intenso movimento. Então, suponham que aqui a minha mão representa um átomo. Imagina que é uma coisa circular. Tá? O átomo é representado como uma esfera. No centro dele, o núcleo. Certo? E ao redor dele estão os elétrons. Suponha que eu tenha elétrons próximos do núcleo, suponha que eu tenha elétrons mais distante do núcleo. E eles estão em movimento. Tá? Imagine que esse átomo próximo do núcleo, ele tenha que completar esse movimento.
e esse átomo mais distante do núcleo, ele tem que completar também esse movimento no mesmo período de tempo. Então, você imagina que você está naquele brinquedo de parque, né? O samba, aquele samba. Tá? Eu não posso nem ver, senão eu fico tonto. Tá? Por causa da divertir. Mas tem gente que vai lá e brinca com ele e se diverte pra caramba. Então, se alguém ficar no centro, ela ainda consegue até ficar um pouco em pé. Fica em movimento, girando, mas ele está lá. Tá? Porque para ele dar uma volta, gente, é só isso daqui, ó. É só esse espaço que ele tem que percorrer. Mas quem está na borda do samba, e se ficar em pé, gente, aí não é bom não. Se ficar em pé, o samba vai fazer você sambar. Tá? Ele vai fazer você voar daquele negócio. Porque o movimento é tão intenso que ele dá essa volta, mas o espaço é pequeno. Esse dá essa volta, o espaço é muito maior. Então, se eu tenho que percorrer um grande espaço num pequeno intervalo de tempo, minha velocidade tem que ser muito maior. E se a velocidade é muito maior, a chance de ele sair na força centrífuga, nesse caso do movimento, é muito mais fácil do que se ele estiver mais próximo do núcleo, se ele estiver mais centralizado. Então, os elétrons, eles têm movimento, e aqueles que estiverem mais distante do núcleo têm uma tendência a sair, a perder, certo? Então, os elétrons que se perdem são aqueles que estão mais distantes. Então, essa estrutura do átomo que permite que os elétrons saiam ou que eles cheguem, tá? Permite o que a gente chama de estabilidade. Então, é a partir daí que eu vou fazer nossa análise da estrutura do átomo. O último slide que eu deixei na aula anterior, certo? Eu deixei na aula anterior, foi esse slide aqui, a respeito da notação química, para definir alguns conceitos de número de massa, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons e o seu número atômico, tá, gente? Então, foi isso aqui que a gente fez o comentário, rapidinho. A notação química, um elemento X qualquer, a gente representa o número de massa lá em cima ou no outro lado, o número atômico ou de prótons aqui no canto inferior, geralmente nesse lado só. Por exemplo, esse átomo, esse elemento ferro, não representa nenhum valor negativo ou positivo, que a gente vai trabalhar isso como outro conceito, que é o conceito de íons. Então, esse número de cima já está indicando que é o A, ou seja, a massa, o número de massa. Esse número de baixo está indicando que é o Z, o número atômico ou o número de prótons. Então, qual é o número de massa dele? Pronto, olhei aqui 56. Qual é o número de prótons? Que é o número atômico? 26. Se eu quisesse saber o número de elétrons, não estou indicando que ele tem carga elétrica, ou seja, ele nem ganhou, nem perdeu elétrons. Então, ele mantém a mesma quantidade de prótons. Z é igual a P, que é igual a E. Número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons. Se tiver neutro, se ele ganhou ou perdeu elétron, aí a gente já não tem essa relação específica. Então, o que está faltando aqui para definir? O número de nêutrons. O número de nêutrons, você vai pegar a massa e subtrair pelo número de prótons. Tá? O número de massa é 56, o número de prótons é 26, portanto, o número de nêutrons é 30. Bom, esse conceito daí já identifica algumas informações. Número de massa, número de nêutron, número de próton e ao número de elétrons que a gente viu a respeito da neutralidade. Se ele está neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Existem esses outros conceitos que é importante que a gente lembre. Isóbaro, isótono, isótopo e isoeletrônico. O que representa cada um deles? Estão relacionados com aqueles valores que a gente viu agora nesse último tópico. Bom, um elemento que é isótopo são aqueles que apresentam o mesmo número atômico, mas que tem números de nêutrons e de massa diferentes. Gente, se eu digo que ele tem o mesmo número atômico, eu estou dizendo que eles são o mesmo elemento químico. Não são necessariamente os mesmos átomos, porque para ser o mesmo átomo tem que ter tudo igual. Número de nêutron, próton e o de massa. Lembrando que Z é P, ou seja, o número de Z, número atômico, é igual ao número de prótons. Então, um átomo que tem o mesmo número de prótons, dois átomos que têm o mesmo número de prótons, mas a quantidade de nêutron é diferente, então a quantidade de massa, o número de massa também vai ser diferente. E isso aí é o que a gente chama de isótopos. O que é isótopo? Aí, gente, só para lembrar o seguinte, eu acho melhor a gente dizer que isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons, porque vai lembrar do Pzinho aqui, ó, para não confundir os conceitos, tá? P de prótons.
Isóbaro, eu vou pegar esse A, de A, representação de massa. O que é isóbaro? Aqueles que apresentam o mesmo número de massa, mas diferente número de próton e diferente número de nêutron. Tem que ser diferente, não pode ser igual. O que seria um isótono? São aqueles que apresentam o mesmo número de nêutrons, tá? Ou o Nzinho aqui, ó. Apresenta o mesmo número de nêutrons, diferente número de prótons e diferente número de massa. E isoeletrônicos são aqueles átomos ou íons, tá? Já é um conceito que a gente vai abordar depois. O que é um íon? Quando o átomo perdeu ou ganhou elétrons. Tá? Se ele ganhou, ele mantém uma carga. Se ele perdeu, ele mantém outra carga. E perdendo ou ganhando, é claro que vai interferir no equilíbrio, na neutralidade do átomo. Ele vai deixar de ser neutro e vai passar a ter ou carga negativa ou carga positiva. Certo? A gente vai tentar entender como é que ele vai ficar positivo ou negativo depois. Isoeletrônico, se um átomo ele está neutro, é importante vocês lembrarem isso, tá, gente? Se ele estiver neutro, isso quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, dois elementos isoeletrônicos neutro, na verdade, são dois isótopos, porque eles têm que ter também o mesmo número de prótons. Se ele estiver ionizado, ganhando ou perdendo elétrons, aí ele não precisa ser necessariamente um isótopo. Tá? Vai ser um outro tipo de situação, pode ser elementos diferentes, tá? Isso aí não interessa. Ele pode ser completamente diferente, massas, prótons e nêutrons, o que vai interferir aí é o conceito de iso. Iso é igual, tá, gente? Igual prótons, igual massa, igual nêutrons, igual número de elétrons. Para a gente ter uma noção disso daí, é importante lembrar o conceito de íon, né? O que é que são esses íons? São aqueles átomos que ganharam ou perderam elétrons para adquirir estabilidade. Esse ganho ou perda de elétrons para adquirir estabilidade vai depender do que é que o átomo precisa para aquela eletrosfera, certo? Para aquela eletrosfera ter estabilidade, certo? Um átomo neutro não quer dizer necessariamente que ele seja um átomo estável. Aí, para encontrar essa estabilidade, os elétrons vão ser perdidos e ganhados, mas perdidos de qual região do átomo? Sempre da região mais distante. Por que da região mais distante? Porque tem menos estabilidade, certo? Os átomos são menos estáveis. Eles têm uma energia cinética tão grande que é muito mais fácil eles ser perdidos do que aqueles que estão mais próximos do núcleo. Então, a última camada, a última região da eletrosfera, é que ela vai tender a perder ou ela vai tender a ganhar esses elétrons. Ganhando ou perdendo, aí a gente diz que ele encontrará estabilidade, mas perderá sua neutralidade. Então, existem átomos que são chamados de cátions, ou íons que são chamados de cátions, porque o cátion é todo aquele átomo que perdeu elétron para conquistar a estabilidade eletrônica. Bom, se ele ganha, aí ele vai ficar, se ele perde elétrons, ele vai ficar com carga elétrica positiva. Por quê? Imagina o seguinte, imagina aqui um sinal positivo, imagina aqui o sinal negativo. Eu tenho um átomo que tem um próton e tem um elétron. Qual é a carga que sobra? Nenhuma, porque ela neutraliza. Certo? Uma carga, deu um positivo para vocês. Então, agora eu dei um negativo. Pronto, ficaram com quanto? Nada, neutro. Tá? Então, se eu tenho um átomo que tem um próton e tem um elétron, se ele perder esse elétron, qual é a carga que sobra? A do próton, que é positiva. Então, por isso que quem perde fica positivo. Certo? Mas eu tenho uma outra condição, que é quando o átomo ganha. Mas antes disso, ó, esses cátions, ou esses íons, eles podem ser simples ou compostos. O que é um íon simples? Quando tem apenas um átomo presente na situação. Quando ele tem um conjunto de átomos, um composto atômico, como NH4, nesse caso, ele vai precisar perder um elétron para encontrar estabilidade, para se ligar ao outro e encontrar a estabilidade. Se o átomo tem um só elemento químico presente, tá? Ou se o íon tem um elemento químico presente, ele é simples. Se esse íon tem mais de um elemento químico presente, ele é composto. Se for positivo, é porque é cátion, perdeu, tá? Perdeu o elétron. O ânion é quando esse átomo ele ganhou elétrons. Bom, é a mesma situação. Um próton, um elétron, neutralizou. Se eu ganhar mais um elétron, aí a carga que sobra é a carga do elétron que ele ganhou. Então, ele assume uma carga elétrica negativa.
Da mesma forma, também podem ser íons simples ou íons compostos. Na+, quer dizer que ele perdeu 1. Ca+, quer dizer que esse cálcio, para encontrar estabilidade, ele perdeu 2. O F, que é o flúor, ganhou 1 para encontrar estabilidade. E o oxigênio ganhou 2. Ah, e por que ele tem que ganhar 1 e ganhar 2? Aí é outra história que a gente vai ter que contar em outra aula. Certo? Por que ele precisa ganhar e por que ele precisa perder. É muito simples de identificar isso aqui na tabela periódica. Por isso que é importante que a gente estude bem a tabela periódica para entender como ela é montada. Porque assim que entender, eu não preciso calcular nem fazer distribuição eletrônica, eu vou lá na tabela periódica, encontro onde está o elemento químico e ali eu já defino a quantidade de elétrons, se ele precisa perder ou se ele precisa ganhar. Certo? Se ele vai ser um íon cátion ou se ele vai ser um íon ânion. Bom, outro conceito, os dois conceitos que eu comentei com vocês, é o conceito de neutralidade e o que é essa neutralidade? Quando o número de prótons equivale ao número de elétrons. Número de prótons igual ao número de elétrons. Cada carga positiva, uma negativa, neutraliza. Como, por exemplo, o oxigênio. Certo? Esse oxigênio, ele tem, aqui eu coloquei 7 sinaizinhos, mas são 8. Viu? São 8 sinaizinhos. Tá? Acabei esquecendo de corrigir. Então, 1, 2, corrigir logo aqui. Vocês vendo a correção. Um sinalzinho positivo, um sinalzinho negativo. Pronto. Da mesma forma aqui, um sinalzinho negativo e um sinalzinho positivo. Pronto, para corrigir aqui nessa aula e vocês não terem problema de interpretação depois. Então, neutralidade é quando a quantidade de prótons, então vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele tem 8 prótons. Por que ele tem 8 prótons? Porque você vai lá na tabela periódica e o número atômico dele é 8, certo? Ele está na 16ª coluna, na terceira linha, na segunda linha. Primeira, segunda linha, tá? Então, esse átomo, ele tem 8 prótons e para ele estar neutro, ele tem que ter 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, neutraliza. Para cada próton tem um elétron, neutralizou. Mas isso não quer dizer que ele está estável. Porque a sua última camada, ela precisa, para encontrar estabilidade, ganhar 2 elétrons. O porquê que ele precisa ganhar 2, depois eu explico. Não é aula para agora. Tá? Então, quando a última camada eletrônica mantém os elétrons estáveis, é a chamada regra do octeto. O que é que diz essa regra do octeto? Que em muitos casos é mais exceção do que uma própria regra. Tá, a gente vai ver isso depois. Um átomo, para encontrar estabilidade, ele precisa conter na sua última camada de energia, na sua última camada eletrônica, 2, se ele só tiver uma camada, ou 8, se ele tiver mais de 2 ou mais. Então, na maioria dos casos, ele tem mais de 2 camadas. Então, ele fica estabilizado com 8 elétrons. 2 se tiver só a primeira e 8 se tiver as demais. Então, para ele ficar com esses 8 da última camada, o oxigênio precisa ganhar 2. E se ele ganhar 2, assume a carga elétrica de menos 2. Ele é um ânion. Então, ele tem os 8 prótons que ficam lá no núcleo, que nem pode perder, nem pode ganhar. Por que ele não pode perder nem ganhar? Gente, a consistência do núcleo é tão grande que para um átomo perder a sua estrutura nuclear, você tem que fornecer tanta energia que vai provocar uma explosão nuclear. Uma bomba nuclear feita por isso. Quem é que quer que o núcleo perca prótons? Você vai ter que enriquecer. Enriquece, como enriquecimento de urânio que o pessoal faz. Enriquece o urânio para quê? Para que ele armazene tanta energia que exploda de uma vez só e libera esse montante de energia. Ele é explosão nuclear, bomba nuclear feita assim. Mexendo no núcleo atômico dos átomos. Tá? Então, o átomo, no núcleo dele, não se mexe. Prótons e nêutrons. Mas os seus elétrons, eles podem somar alguns. Então, ele tem 8 prótons e aqui ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que neutraliza os 8 prótons, mas sobram 2 cargas negativas, 2 elétrons. Por isso que aqui a gente coloca como menos 2. Ok? Bom, o exemplo que a gente tem, esse exemplo a seguir, é para a gente definir esses conceitos de isótopos, isóbaros e isótonos.
Observe que eu tenho 3 elementos, X, Y e R. Cada elemento químico está sendo definido sua massa no valor de cima e o seu número atômico ou número de prótons no valor na representação de baixo. Então, automaticamente, você já olhando para esse esquema, você reconhece que X e R tem 21 prótons, são isótopos. X e Y tem 50 de número de massa, portanto, são isóbaros. E aí, para encontrar os isótopos, eu teria que fazer aquela subtração para ver os valores. Como é que eu acho o número de nêutrons? Pego a massa e subtraio pelos prótons. 50 menos 21, 50 menos 22, 49 menos 21. Então, 50 menos 21 dá 28, 50 menos 22 dá, 29, tá? 50 menos 21 dá 29, 50 menos 22 dá 28 e 49 menos 21 dá 28. Então, esses dois elementos, Y e R, têm 28 nêutrons, são isótopos. Então, para a gente resolver de forma mais organizada, a gente vai lá e eu montei uma tabelinha aqui para ficar mais fácil, tá, gente? Os elementos X, Y e Z. Olhei lá na figura, na imagem. Número de massa deles, 50 de X, 50 de Y, 49 de R. Pronto, já sei, esses dois são isóbaros. Número de prótons, 21 de X, 22 de Y e 21 de R. Estava lá no enunciado. X e R são isótopos. A gente vai e observa para encontrar a quantidade de nêutrons. Você pega o número de massa e subtrai pelo número de prótons. 50 menos 21, 50 menos 22 e 49 menos 21. Como resultado, a quantidade de nêutrons de X, 29, quantidade de nêutrons de Y, 28, e quantidade de nêutrons de R, 28. Portanto, esses dois são isótopos. Ou seja, isótopos são os elementos X e R, porque apresentam 21 prótons. Isóbaros são X e Y, porque apresentam número de massa igual a 50. E isótopos são os elementos Y e R, porque tem um total de 28. Certo? Então, é assim que a gente avalia e que responde esse tipo de questão. Aí eu coloquei uma questãozinha aqui para finalizar. Determina os números de A, que é de massa, Z, que é de número atômico, N, que é de nêutrons, prótons e elétrons. Certo? E elétrons. Esse era para estar minúsculo aqui. Das seguintes espécies químicas: sódio, cálcio e cloro. Observe que sódio, cálcio e cloro, sódio está neutro. Por que ele está neutro? Não tem carga elétrica, nem ganhou nem perdeu. Mas cálcio e cloro, ele já tem ganho e perda de elétrons. Então, esse valor eletrônico aqui, a gente vai ter que somar ou subtrair. Então, eu vou encontrar todos esses valores de cada um deles. De A, de Z, de P, de N e de R. Massa de sódio, 23. Porque eu olhei aqui, tá vendo? Ó? Número atômico, é o de baixo, Z. Se o átomo tiver neutro, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, aqui vai ser também 11. E qual seria o número de nêutrons? Subtrair 23 menos 11, certo? Que é o número de massa menos o número de prótons. Dá um total de 12. E o número de elétrons, 11. Tá? Por que aqui foi tudo igual? Porque ele está neutro. P é igual a E. No entanto, o cálcio, ele perdeu elétrons. Por que você sabe que ele perdeu? Porque ele tem carga elétrica positiva 2. Bom, então, o número de massa dele é 39. O número atômico dele, 20. O número de prótons dele, 20. O número de nêutrons, 39 menos 20. E o número de elétrons, vai ser 20? Não. 20 é o número de prótons. Que se ele tivesse neutro, seriam quantos elétrons? 20. Mas o que aconteceu ali? Ele perdeu 2. Então, eu subtraio 20 menos 2, que dá um total de 18. Algo semelhante a gente vê com o cloro. 35 o número de massa. 17 o número atômico, que representa também o número de prótons. O número de nêutrons eu tenho que subtrair, nesse caso dá 18, 35 menos 17 dá 18. E o número de elétrons agora, o que é que eu faço? Se ele tivesse neutro, seria 17 prótons, 17 elétrons. Mas ele está neutro? Não, ele ganhou 1. Então seria 17 mais 1, um total de 18. Então, nessa circunstância, essas duas espécies químicas que têm número de massa diferente, número de nêutrons diferente, número de prótons diferente,
eles são isoeletrônicos, porque eles atingiram o mesmo número de elétrons. Um perdendo e o outro ganhando. Tá, gente? Então, essa era a informação que eu queria passar para vocês nessa aula. Na próxima aula, a gente continua a falar da estrutura atômica. Ok? Então, gente, agradeço a paciência de vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.